Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para a nossa playlist no YouTube, Ângela Esteve 17. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Toda semana vocês vão receber sempre um vídeo de um evangelho, de um tema que a gente traz aqui toda semana para que a gente possa refletir à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. São reflexões que nós fazemos acerca dos seus ensinamentos, procurando contextualizar aqui no momento presente, no nosso cotidiano, colocando esses ensinamentos na nossa vida prática, na nossa vida diária. Então nós convidamos todos vocês para que participem desse evangelho e também para que compartilhem com outras pessoas, além de também curtir os vídeos, tanto aqui quanto lá no YouTube, porque isso também ajuda para que outras pessoas também possam receber esse evangelho. Então vamos lá, começar então. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando aí, que eu estou vendo agora, boa noite a todos. Então vamos lá ao nosso evangelho dessa semana, ao nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E nós te rogamos, Senhor, que estejas no meio de nós, e que nós possamos sentir a sua presença amorável através da recordação dos seus ensinamentos, e que nós possamos estar conectados nesse momento com o nosso espírito, com a nossa vida verdadeira, deixando de lado um pouquinho os nossos afazeres, as preocupações cotidianas, para estarmos juntos do nosso Criador. E assim, nós iniciamos o evangelho de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês aí também, sejam muito bem-vindos, quem está entrando agora, muito boa noite. E hoje eu trouxe um tema que a gente escuta muito falar, mas às vezes o entendimento ele é meio confuso nesse sentido, porque Jesus, um grande orador Jesus, né? Como falou os discípulos e todos aqueles que estavam em volta de Jesus quando ele fez seu grande, sua grande oratória, quando ele falou sobre as bem-aventuranças, né? E foram muitas bem-aventuranças, e as pessoas talvez não entenderam muito bem o significado dessas bem-aventuranças. E todos, quando ele terminou de falar, responderam: jamais alguém falou como este homem. E hoje eu trouxe para vocês essas bem-aventuranças. Mas antes que eu passe por todas elas, a gente vai se ater numa bem-aventurança, numa frase em que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E muita gente não entende e confunde o que significa pobre de espírito. Muita gente acha que pobre de espírito seriam aquelas pessoas que não têm riqueza espiritual. Muita gente fala assim: não liga não, porque fulano é pobre de espírito. Mas na realidade, esta frase de Jesus não é esse o significado que tem. O significado, ele não estava entendendo que seriam os tolos, aquelas pessoas que não têm moral ou que fossem ignorantes. Não. Jesus estava se referindo aos humildes. Os pobres de espírito aqui que ele estava falando, ele estava se referindo à humildade. E ele diz que o reino de Deus será deles
e não dos orgulhosos. A questão é entender sobre o orgulho e a humildade. É muito difícil as pessoas entenderem isso na prática. Se a gente pegar lá uma paixão da alma como o orgulho, a gente vai ver que aquela pessoa que é mais soberba, aquela pessoa que se acha diferente das outras pessoas, aquela pessoa que se acha o mais inteligente, ou porque ela tem muitas posses materiais, então tudo isso leva a uma condição em que ela não se nivela com as outras pessoas. E aí é que está o grande problema hoje da humanidade. Porque as pessoas vivem dentro de um egoísmo que é uma doença do ego, um ego muito fraco que não sabe fazer as boas escolhas, e por causa disso elas se colocam sempre diferentes, como se eu sempre fosse diferente para Deus. Sempre aquela bolachinha especial. E isso não é só no que diz respeito às vantagens, não. Muitas vezes a gente pega pessoas orgulhosas nas desvantagens também. Aquelas pessoas que não aceitam ajuda, aquelas pessoas que acham que o problema dela é maior do que o de todo mundo, que a dor dela é a mais importante de todas, que somente o sofrimento dela que importa, e ainda fala: você não entende a minha dor. Você não sabe o que eu estou passando, como se ela fosse um ser criado à parte na criação. E isso demonstra orgulho. Orgulho de não saber se reconhecer e se colocar equânime com as outras pessoas. Então, quando Jesus fala em humildade, ele não estava falando de pobreza. Muita gente confunde humildade com pobreza. Acha que porque a pessoa é pobre, ela é humilde. Não, não é não. Tem muito pobre, tem muito até morador de rua que é muito mais orgulhoso do que uma pessoa que tenha posses. Então, o orgulho é uma paixão da nossa alma. É esse sentir que somos especiais de alguma forma. Ou seja, pela soberba, ou seja, também no sentido de ser o mais sofredor possível. Então, quando a gente entende que a humildade nivela todos os homens que eu digo aqui no sentido de humanidade. Porque se a gente não tiver essa consciência de que somos feitos da mesma essência, o que vai acontecer é que a gente pode se enfeitar de um monte de virtudes, de achar que somos caridosos, que somos isso e aquilo, e não vai adiantar nada. Porque se a pessoa não tiver humildade, ela não tem a virtude. Porque a partir do momento em que eu me coloco diferente dos outros, eu já deixei de ser humilde. Por isso que Jesus sempre se fez muito humilde, né? E dentro da humildade dele, ele se fez tão grande que foi isso que o elevou acima de todos os profetas, pela sua humildade. Antes que Jesus fosse levado para o julgamento, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos. Ele chega a Pedro para lavar os pés e Pedro nem quer. Você é o mestre, você é o maior, como que você vai lavar os meus pés? E ele disse: se você não me der o seu para lavar agora, eu vou lavar de outros. Então você que decide. Ele falou: eu estou fazendo isso para mostrar que aquele que mais tem, aquele que mais sabe, é aquele que mais serve. É o que tem condição de dar mais.
E mais, ele disse: vocês farão a mesma coisa. Nunca agir com orgulho, com repugnância das pessoas, com críticas descabidas daquilo que os outros fazem. Quando ele disse para que quando eles fossem nas cidades pregar, e se aquele lugar não os quisessem, que simplesmente eles não brigassem, e também não tinham que maldizer ninguém, mas sacudir o pó das sandálias e sair dali simplesmente. E aguardar que o tempo traria a cada um a lição necessária. Então e a gente sabe que tem culturas que acham que uma pessoa bem-sucedida na vida, ela tem que estar sempre bem-sucedida financeiramente. E se ela está bem-sucedida financeiramente, ela é abençoada. E se a pessoa não está bem financeiramente, ela não é abençoada por Deus. Todos nós somos abençoados por Deus. Cada um de nós está num momento de provação diferente. Essa é a questão. O rico de hoje já pode ter sido o mendigo de ontem. E o mendigo de hoje pode ser o rico de amanhã, que às vezes a gente despreza. Da mesma forma da onde saiu o espírito do rico, saiu do pobre. Inclusive o corpo, a massa corporal é igual. Se tirar as roupas, se tirar o sangue, se abrir a pele, os órgãos, não tem diferença. A diferença que nós temos desse orgulho que ainda campeia na terra é que faz com que exista essa diversidade de comportamento e de descaso, como a gente vê nas ruas, como a gente vê homens, mulheres, crianças, nesse frio que tem feito ultimamente, passando por necessidades. É difícil isso. É difícil a gente ver. Se já é difícil ver um gatinho ou um cachorro, ver um ser humano assim, não é uma coisa fácil. A gente sabe que tem gente que quer viver dessa forma. Mas isso não nos tira a responsabilidade também de fazermos a nossa parte para ajudar. E a gente querer se colocar diferente porque somos mais inteligentes, porque temos mais cultura ou porque nossas vestes são diferentes, aí está um ledo engano. Porque toda hora nós estamos trocando de papel. E quem garante? Quem garante que amanhã a gente sofra um revés e não tenha mais nada? Portanto, a gente precisa curvar as nossas frontes, porque Deus pode rebaixar aquele orgulhoso no momento que ele menos espera. E nós precisamos entender que todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Só isso. Não é a beleza física, não é a conta corrente, não são as vestes. Até porque, quando nós tivermos que fazer a nossa passagem, nada disso vai nos acompanhar. Nem títulos, nem nada. Simplesmente nada. Nós teremos que dar conta para a nossa própria consciência. E aí sim, nós vamos sem nada, nós só vamos com a nossa consciência. E aí sim, ela expandida vai dizer o que é que nós podíamos ter feito e não fizemos. Ou o que nós não devíamos ter feito e fizemos. Então, quando a gente encontrar um irmão nosso
necessitado, façamos o que é possível para ele. Eu sei que muitas vezes a gente não tem condição de fazer nada, às vezes você não está com dinheiro na mão, às vezes você não tem nada para dar de material, mas você tem uma prece e o pensamento, um pedido que a gente faz para o nosso irmão, vale muito na contabilidade divina. Quando a gente não pode fazer nada naquele momento, o nosso coração pode. A gente pode endereçar uma prece ao Criador e pedindo a Ele por esse irmão ou por essa irmã. Então, os pobres de espírito a que se referia Jesus não eram os tolos, mas sim os humildes. E é para essas pessoas, para os humildes de espírito, é que Ele promete o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o amor, é a tranquilidade, é a paz dentro de nós, é o equilíbrio dentro de nós, porque o céu nunca estará fora. Esse céu que Jesus promete não é o céu azul que a gente olha, é muito lindo, mas não é esse céu. O reino dos céus é o reino interior, é quando nós estamos de bem conosco mesmo, quando nós estamos em paz com a nossa consciência, quando o nosso interior se torna um local confortável onde a gente pode viver. É o mais importante, porque se nós estamos confortáveis dentro de nós, em qualquer lugar que nós estejamos, esse lugar vai ser bom. Não importa se a gente está numa paisagem muito bonita ou se de repente a gente está presenciando cenas não muito bonitas. Mas quando a gente está bem, a gente fica, mesmo diante de dificuldades ou de cenas tristes, a gente encontra um lugar dentro de nós onde a gente possa expandir um pouco do bem que existe dentro de nós para acalentar outra alma, outra pessoa. O sofrimento é muito no mundo. E todo mundo está precisando de ser acalentado, de ser compreendido, de ser escutado. São formas que nós temos de ajudar e de estar ao lado do nosso semelhante. O mundo moderno nos fez muito isolados, cada um dentro do seu próprio mundo, da sua própria casa, agora com o seu próprio celular na mão olhando. E nós nos tornamos fechados, infelizes, intolerantes. Se alguém liga, se alguém quer conversar, já vem de novo, e ficamos intolerantes. Onde aqueles momentos em que a gente se reunia, pelo menos para jantar, para fazer uma refeição por dia com a família, sem celular, onde nós nos olhávamos nos olhos? Isso alimenta a nossa alma. Isso é uma necessidade básica para todo ser humano. E nós precisamos encontrar esse conforto dentro de nós, observando os outros que estão à nossa volta, observando as necessidades nossas e alheias. Muitas vezes falando, outras vezes nos calando, inclusive. Porque o reino de Deus, ele é dentro da gente. É essa agradabilidade que a gente consegue dentro da gente. E quando essa agradabilidade cresce, ela se transforma em amor. Um amor que precisa sair. E ele quer sair e se expandir para outros lugares, para outros trabalhos, para realizações, para as pessoas. Por isso que eu digo que o amor nunca é do outro. Quando a gente ama uma pessoa
Independe se ela ama a gente de volta ou não, porque o amor é uma coisa diferente, é diferente até de um relacionamento. O amor é uma coisa que ele deve ser cultivado como esse sentimento dentro de nós. E quando nós nos colocamos iguais aos outros, nos nivelamos com os outros, a gente começa a sentir isso. Não é para sentir desespero, mas ver aquilo que é possível que a gente possa fazer. Foi por isso que Jesus falou das bem-aventuranças. E quando ele... E agora eu vou, como eu prometi, eu vou falar para vocês hoje, porque eu achei aqui num livro, eu estava procurando isso já para falar há algum tempo, e eu achei. E quando Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os ímpios fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os ímpios emprestam aos ímpios para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Finalizando, acrescenta o Divino Senhor: não preocupeis com tantos mandamentos, porque na verdade vos digo que de todos eles farei apenas 2, onde se encontram toda a lei e os profetas. Ei-los: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a vós mesmos. E todos os que estavam ouvindo disseram em uma só voz: jamais alguém falou como esse homem. Essas passagens estão em Mateus, no capítulo 5, itens de 1 a 12, e também é em Mateus mesmo, e vai também até o final. Isso mesmo. Essas são as bem-aventuranças. Foi uma linda oratória, uma palestra oratória em que Jesus, quando ele sobe ao monte, ele fala e ele faz essas promessas. E creiam-me, nenhuma dessas promessas foi em vão. Se a gente tem dúvida sobre isso, é só colocar em prática, é fazer isso que ele pede e a gente vai ver o resultado depois. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente não resistiu ao mal e simplesmente deixou que o mal passasse por nós e fosse embora, quantas situações não se resolveriam como já se resolveram mais facilmente? E quantas vezes a gente se complicou em lutas, em desamor, em tantas mágoas, tantas ofensas por nada. Simplesmente porque temos ainda o orgulho na nossa frente. E se a gente seguir essa lição grandiosa dessas bem-aventuranças em que Jesus nos coloca, é uma receita de felicidade. É fácil de fazer isso? Não. No nosso estágio evolutivo não é. Mas não é impossível. E é claro que para que a gente consiga alcançar esse patamar, nós precisamos dar o primeiro passo. Que a gente consiga, pelo menos, procurar ser mais humilde. O resto vai ficando mais fácil. Porque quando a gente se coloca na humildade, a gente também acaba entrando na empatia e entendendo um pouquinho o lado do outro. Às vezes o que a gente precisa é ficar 30 segundos só do outro lado. E a gente perceber que muito daquilo que a gente está ouvindo, daquelas, às vezes até ofensas, vem de um ferimento, por trás tem um ferimento ali. E a pessoa está tentando se defender. Então vamos procurar seguir isso que o Mestre nos coloca. Porque é tão lindo, é tão maravilhoso e é tão certo. E como eu disse, se quer saber se dá certo, é só experimentar. Eu já experimentei muitas coisas daqui e eu sei que dá certo. Nos perguntemos sempre, diante de uma situação que a gente tenha a resolver, se fosse Jesus, como ele agiria? Jesus sempre agiu com inteligência. Sempre agiu com a inteligência guiando o coração. E quando nós ordenamos as nossas ideias, quando nós procuramos ordenar aqui o nosso pensamento, nós vamos também controlando as nossas emoções. Nós estamos crescendo, estamos nos tornando já espíritos indo para um mundo de regeneração. E hoje nós já podemos fazer isso. Lembrando sempre que o pensamento controla as nossas emoções. E pensamento a gente pode mudar a qualquer momento. Mas se nós não prestamos atenção, se a gente vive a vida apenas nos impulsos, querendo somente viver a vida compulsivamente, então realmente aí você está arriscando, a dar com a cara na parede. Não. Vamos parar com essa coisa de agir na compulsividade. Vamos usar da nossa razão. Nós somos seres inteligentes
E para isso nós somos criados para usar da nossa inteligência, da nossa razão. E procurar trazer através do nosso racional o controle das nossas emoções. Lembrando que nós somos muito mais do que esse corpo, nós somos muito mais do que essa existência. Nós somos espíritos imortais que estamos passando temporariamente aqui por essa encarnação. E a gente não deve perder isso de vista. E nós vamos então agradecer a esse mestre maravilhoso que nos traz tantas bem-aventuranças, que coloca o nosso coração em sintonia com o amor. Agradecer a ele por estar sempre no meio de nós, nos ajudando, nos inspirando com o seu amor, com a sua paciência, com toda essa alegria que causa na nossa alma quando nós estamos falando do seu nome, quando nós sentimos ainda a sua presença no meio de nós, trazendo o seu perfume de paz, de tranquilidade, que nos dá a certeza de saber quem nós somos, de saber de onde viemos e principalmente de saber hoje que está em nossas mãos a decisão do nosso destino. Amado Jesus, nós te agradecemos imensamente pelas lições emorredoras do Evangelho de Luz. E te pedimos, Senhor, que nos fortaleça para que nós possamos sempre nos lembrar dessas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Sabemos que a tarefa é árdua, mas na sua companhia nós conseguiremos chegar até onde for o destino que o nosso Criador tem para nós. E assim, nós pedimos licença e encerramos o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E graças a todos vocês também. Muito obrigada, meus amores, por estarem aqui. Eu vejo os nominhos de vocês aqui entrando. Saudade de várias pessoas aqui que eu não vejo já faz tempo. E saibam que o nosso coração está sempre junto. E a gente espera que essa semana seja uma semana bem produtiva para todos nós, que nós possamos iniciar essa semana com muito equilíbrio, com muita calma, com muito amor no coração. E lembre-se, a decisão da gente ser feliz é sempre nossa. Todos os dias ao levantar nós temos uma escolha. Nós podemos fazer o nosso dia bom ou o nosso dia ruim. Não é ninguém que vai ter o poder de fazer isso conosco. Nós é que temos que tomar essa decisão diária. E quando a gente toma essa decisão, mesmo que as intempéries da vida venham nos encontrar, nós vamos parar e com a razão nós vamos decidir usar da nossa inteligência para o melhor caminho a seguir, mas procurando ter sempre o nosso controle, porque esse é só nosso. E é com isso que nós vamos viver tanto aqui nessa vida, como na vida espiritual, onde quer que nós estejamos. É com o nosso interior que nós vamos viver sempre. Então não se esqueça, a chave, o controle nosso deve ficar aqui, com a gente e com Jesus, que é o que sempre está tomando conta do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa planetária. Então, depois de tudo isso, só posso desejar a todos uma excelente semana e lembrar para vocês de curtirem, né, o vídeo depois que ele vai ser publicado. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta com o nosso Evangelho Online, segunda-feira, às 20h30, e eu vou esperar por vocês. Tá bom? Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Fiquem na paz de Deus.